Eu quero falar hoje sobre um tema, é o teu tema, é a tua história, é a minha história. Havia uma multidão, havia um leproso. Vamos falar juntos? Havia uma multidão. Eu não sei aonde você está aí. Talvez você diga, apóstolo, leproso eu não sou. Então eu estou no meio da multidão mesmo. Mas eu quero ler esse texto de Mateus 8, de 1 a 4. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa verdade bíblica aqui vai falar muito conosco nessa manhã. Eu vi esse texto aqui como uma nova, uma tendência, uma direção das próximas mensagens que eu estarei ministrando aos domingos a respeito dos milagres de Jesus. Eu quero que você olhe aqui em Mateus 8, de 1 a 4, e perceba o seguinte. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, olha bem, grandes multidões o seguiam. Só que a Bíblia fala, eis um. Quantos leprosos tinha? Um leproso. Tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra. Ele está dizendo, olha, não fala, mas mostra e faz. Olha bem, não digas a ninguém, mas mostra ao sacerdote e faz a oferta. Então às vezes você fala, mas não mostra. Ele está dizendo, não precisa falar, mas mostra e depois de fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Fazer a oferta que Moisés ordenou para qual propósito? Servir de quê? Pode falar, testemunho, fala comigo, testemunho. Então ele está dizendo aqui para aquele leproso, que agora já é um ex-leproso, vai lá, cumpre a lei e faz isso para que sirva de testemunho às pessoas. Uma multidão, um leproso. Uma multidão, uma pessoa. Você sabe, para destacar, querido, do meio de uma multidão, você vai ver pessoas, ou está vencendo ou está perdendo. Se você vê um corredor que se destaca no meio de uma maratona, você vai ver o seguinte, ou o indivíduo está na linha de chegada, ou ele é o último a chegar. Porque no meio da muvuca mesmo, ninguém vê ninguém, está todo mundo correndo. Mas aí, de repente, a câmera focaliza para o vencedor, e ele vai chegando. E às vezes o segundo, terceiro lugar também, mas o vencedor. E depois de tudo passado, alguém diz, ainda tem gente correndo, depois de 3 horas, tem lá, o indivíduo está lá na última da maratona, e o meio a câmera passa rápido, né? Porque o meio é multidão. Então, para se destacar hoje, querido, é muito possível que o indivíduo ou está vencendo, ou está tendo muito sucesso, ou ele está perdendo, ou está tendo muito fracasso. Para alguém pincelar uma história no meio de um monte delas, se contar, está sabendo, está contando com fulano, o que foi? Ele passou em primeiro lugar na faculdade federal? Não, ele passou em último, é um ou outro. Né? É um ou outro. Porque ninguém gosta de falar muito do meio, da multidão, do geralzão, né? Porque ali todo mundo está se movimentando do mesmo jeito. A Bíblia não é diferente. Fala que tinha multidões seguindo Jesus, só que um leproso. Aí você descobre que ou você vira estatística de sucesso, ou você vira estatística de fracasso. Enfim, você sempre vai ficar ou no meio da multidão, talvez esperando que Jesus te encontre, ou você vai assumir uma posição onde você vai adorar Jesus, e Jesus realmente vai encontrar você, porque você vai se destacar. Talvez essa frase não é muito agradável dizer agora, mas como todo mundo vai falar, você não fica triste não. Vamos lá, fala para o teu irmão assim, a sua lepra te destaca. Fala para ele aí. Apóstolo, estou até gostando de falar para o irmão, né? Então não fala para ele mais não, fala assim, a minha lepra me destaca. É porque fala para o irmão, deu até aquela gana assim, eu estava doido para falar isso para ele. A mulher olhou para o marido e falou assim, a tua lepra te destaca, né? Esse culto é hoje que você tinha que vir mesmo, né? Você está no culto certo. Mas pensa na minha lepra me destaca. A verdade, querido, imagina quanta gente queria um horário com Jesus. Irmãos, eu não vou aqui inventar moda não. Você tem noção, com a popularidade que Jesus tinha, o que uma pessoa, o que um Zaqueu daquele que teve acesso a Jesus, o que um publicano, o que um Nicodemos que foi ter com Jesus de madrugada, o que uma pessoa dessa pagaria para poder ter uma conversa, um coach, um aconselhamento, uma atenção direta de Jesus, imagina ainda no meio da multidão.
Porque se você só de pensar, de você estar num culto onde tem 4, 5 mil pessoas, que o pastor vem e diz assim, você aí, fica de pé. Aí você já logo fala, uau, é para mim mesmo. Eis que vos digo, meu servo. Mas, até a profecia chegar, você não sabe se é bom ainda, né? Porque pode ser Deus desnudando aí, né? E você está ali, meu Deus, o que ele vai falar? Mas o fato é que no meio de uma multidão, de um culto, eu já tive oportunidades, às vezes estar num lugar grande, e uma pessoa vir dar uma palavra para mim, eu já falei, uau, que tremendo, a pessoa me encontrou, Deus me encontrou. Você imagina, querido, quanto que se pagaria, ou que tipo de sacrifício se faria, quanta gente faria força empurrando, ou tentaria falar com Maria primeiro, Maria, marca audiência lá que eu preciso falar com Jesus, os parentes de Jesus, chegar para os irmãos de Jesus, para quem o conhecia, falar, como você consegue uma horinha lá para eu falar com Jesus? Hoje um grande empresário, hoje em níveis que estão, às vezes se paga uma quantia homérica, e não é exagero, alguém paga aí 40, 50 mil só para ter meia hora, para apresentar um projeto para aquela pessoa, porque ele sabe que aquele projeto pode render milhões. O fato, querido, é que Jesus estava no meio da multidão, mas a multidão não atrai Jesus. O que atrai Jesus foi o leproso. Talvez você está querendo acesso VIP, só que está se esquecendo que aquilo que te afasta das pessoas é o que te aproxima de Jesus. Eu vou falar de novo. Talvez você está querendo um acesso VIP com Jesus, você está querendo um acesso VIP com alguém, mas aprenda uma coisa, querido, é a tua humanidade que te aproxima de Jesus, não é o teu sucesso, não é você fazer parte de um todo. Todo mundo aqui, eu também faço parte da igreja, eu queria ver que Jesus olhasse para mim, eu queria ver se alguém me atende. Amado, o que mais aproxima você de Deus é a sua humanidade. Quem está entendendo isso? Quando você chega aqui no altar, como na adoração, hoje eu vi pessoas vindo aqui no altar, eu amo esse negócio. Não que você tenha que vir porque eu gosto, não, esquece disso. Mas eu amo essa espontaneidade, uma pessoa que sai lá do lugar dela, no meio de uma canção, ele se ajoelha e fala, o que ele está fazendo ali? Eu não sei. Talvez você até pense, coitado dele, não, coitado de mim que não fui, né? Mas o fato é que eu amo por quê? Porque não só aqui, não só numa célula, mas alguma atitude de humanidade. Quando eu reconheço a minha necessidade, quando eu não tenho receio do que pensam de mim, quando eu não tenho medo do que vão dizer de mim, mas quando eu quero me aproximar de Deus, porque eu sei que eu tenho a minha lepra e preciso ser curado. A grande questão, querida, é que no meio daquela multidão tinha muita gente numa condição pior do que o leproso, eu vou te provar. Mas a grande questão é que para Jesus, aquilo que afasta você das pessoas, é o que aproxima você dele. Que aquilo que você acha que é a tua falha, é essa humanidade sua, é esse pecado seu, que não que ele gosta do seu pecado, mas essa condição tua, que você necessita de ajuda, é aí que Jesus vai entrar na tua história. Então não tenha medo de assumir as suas mazelas, não tenha medo de assumir as suas dores, porque é aí que nós somos curados. Deus é atraído pela nossa imperfeição. Eu já falei, irmão, mas olha uma coisa, se Deus gostasse de coisa perfeita, nunca tinha descido aqui na terra. Porque no céu o anjo canta dia e noite, santo, santo é o Senhor. Irmão, a gente cantando aqui pode ser bonito para você, mas para a perfeição do anjo está tudo desafinado. Porque eu que sou músico, vou te explicar uma coisa para você. Por mais que alguém tenha afinação perfeita, existem comas que são diferenças mínimas de uma afinação. Nós respiramos, e alguém pode ser um cantor de ópera, afinadíssimo, uma hora ou outra ele vai oscilar. Por quê? Porque a respiração dele não mantém. Só que anjo não respira como você. Anjo não precisa de manter uma respiração. Ele canta afinadamente, perfeitamente, sem sombra de erro. Deus ouve uma adoração no céu que não tem comparação a nada que você já viu. Só que Ele prefere descer e ouvir você cantando. Sabe por quê? Porque a tua imperfeição atrai Ele. Você não está entendendo o que eu estou falando? Porque quando Ele olha você se esforçando para adorá-lo, mesmo que você se sinta a pessoa mais afinada do mundo, não quero te deixar triste não, mas não se compara aquilo que Ele ouve lá, mas Ele prefere te ouvir. É como um filho nosso que se aproxima da gente, às vezes até tropeçou, fez alguma coisa, mas é teu filho, você quer ver o teu filho, ele está sujo, você quer teu filho, ele se aproxima de você. Então essa manhã entenda uma coisa, o que trouxe destaque na vida daquele homem, no meio de multidões, a Bíblia fala no plural, tinha multidões, foi a lepra dele.
Apóstolo, eu quero uma lepra dessa. Não, não precisa. Você não precisa querer uma lepra para atrair Jesus. Você só precisa assumir a sua. Você não precisa pedir algo que você não tem. Só assuma a sua. Só pede assim: Deus, na minha humanidade eu estou aqui essa manhã. E eu quero sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Eu quero sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Eu quero vencer aquilo que está me vencendo. Quem está recebendo essa palavra? Fale comigo, eu quero vencer o que está me vencendo. Olha bem, leproso, porém corajoso. Porque eu vou te falar uma coisa, querido. Bota coragem nesse homem aí. Naquela época era muito comum, infelizmente, as doenças. Havia muita transmissão de doenças. Tinha muita estatística mostra que a quantidade de cegos, leprosos, pessoas com doenças, era infinitamente maior na proporção do que nos dias de hoje. Essas pessoas viviam à mercê da sociedade, à porta das cidades, porque cidades eram muradas e tinham portas principais. Então não era o único leproso daquela região. Eis que um leproso, essa frase denota o quê? Quando a Bíblia fala, eis um leproso, o termo eis, está demonstrando alguém que se destacou no meio dos leprosos, alguém que teve coragem, alguém que se aproxima de Cristo, mesmo em detrimento de todos os quesitos que a lei de Moisés dava, que eu vou te dar uma luz daqui a pouco sobre isso. O fato é que leproso enfrentava perseguições, e então ele não teve medo ali, ele seria apedrejado, querido, porque o fato, eu vou te mostrar o texto após, é que quando um leproso se aproximava, ou quando você andava e um leproso estava próximo, chegando, você estava se aproximando dele, ele tinha que gritar o quê? Impuro, impuro. Aqui tem um doente, aqui tem uma pessoa falida, ele tinha que gritar alguma coisa ruim, principalmente gritando, impuro, impuro. Aí a pessoa, era um alarme, a pessoa mudava de caminho. Agora imagine esse leproso que se dobrou diante de Cristo e não gritou impuro. Ele ia ser apedrejado, mas mesmo assim ele teve coragem de assumir a sua lepra publicamente, porque ele estava mais interessado em ouvir o que Cristo tinha a dizer sobre ele, do que a multidão ia falar a respeito dele. Ele estava mais interessado em sair daquela reunião, onde multidão chegou como multidão e voltou como multidão, mas ele chegou como leproso e saiu curado. Porque talvez você entre aqui muitas vezes como multidão e nunca foi tocado por Jesus. Porque a humanidade, querida, é o que aproxima você dele. E não é você dizer assim, Senhor, está tudo bem, está tudo ótimo. Isso você fala para as pessoas desconhecidas. Esse joia que você dá aí é para o teu vizinho. Esse está ótimo aí é para o teu amigo de trabalho. Mas para ele não. Para ele é quando você diz, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida, eu preciso do Teu mover sobre a minha vida. Então a sua lepra não pode interferir na sua ousadia. Fale comigo, a minha lepra não pode interferir na minha ousadia. Irmãos, a lepra na Bíblia sempre foi uma linguagem figurada, é lepra de verdade mesmo, porém ela sempre apontou para um ambiente, para uma situação que a pessoa se encontra. Então você pode saber, a multidão se afastou daquele homem de temor, e provavelmente, os 12 de Jesus também, vazaram. Porque quando aquele leproso se aproximou e se ajoelhou, nesse metro quadrado aqui, querido, eu vou te dar um dado. Quando o leproso entrava numa casa, se é que conseguia entrar, se ele entrasse numa casa, tinha que isolar a casa. Mas não é porque a medicina dizia isso, não é porque os estudos diziam isso, por causa da lei. Tinha que pegar, lavar todos os pratos, todos os copos, todas as xícaras, todas as roupas, todas as paredes, até a viga da casa tinha que passar e raspar ela, porque um leproso entrou, ele não encostou em nada, ele só entrou. Então estou dizendo de um leproso que se aproximou de Cristo. Irmãos, a rua ficou isolada, é o coronavírus do nosso tempo. Chega, você ficaria? Hein? Chegou no aeroporto, você encontra alguém grita lá, tem um infectado de coronavírus, tu vaza, tu perde o voo, tu some. Se tiver todo mundo dentro do avião, acho que pula, né? Não tem como sair. Por quê? Porque você sabe das consequências que isso vai trazer para a sua vida. Só que, claro, querido, quando ele se aproxima de Jesus, ele teve atenção exclusiva de quem? De Jesus. E ele ajudou Jesus num fato fantástico. Jesus amava essas pessoas. E a multidão ofuscava ele. A multidão oprimia Jesus.
A multidão tirava o ar de Jesus. O leproso quebrou o galho dele. E quando o leproso chegou, saiu aquele monte de gente que só seguia Jesus por religião, seguia Jesus para ficar olhando o que ele estava fazendo, para criticar Jesus, vazou todo mundo. E agora ele pôde cumprir o projeto dele pelos perdidos, pelos necessitados. Ele pôde dar atenção a quem ele realmente dava atenção. Ele realmente pôde amar quem ele precisava de amar. Então você descobre aqui que pode saber, essa multidão deixa sozinho. Jesus se livra da multidão. A multidão, como eu disse a você, atrapalhava a missão verdadeira dele, atrapalhava o caminho, deixou o caminho livre para Jesus, para que Jesus pudesse abraçar a causa, que é a causa do leproso, é a causa do rejeitado, é a causa do necessitado, ele está aqui a causa do perdido. Então aqui não foi difícil ele ficar de frente a frente com Jesus, ele não precisou marcar audiência nenhuma. Ali foi o momento exato que quando Jesus o vê e olha para o lado dele, já não tem mais ninguém. Só que existe um fato que eu quero te dar detalhes, porque o texto é interessante. E o texto, ele mostra a minha, a tua realidade. É uma história, querido, que hoje nos leva a um ambiente que você vai amar mais a Cristo ainda e vai poder dizer, meu Deus, eu posso abrir meu peito para Ele, eu posso abrir minha humanidade para Ele. Amado, quando aquele homem o adorou, adorar na Bíblia é se prostrar. É a pessoa ficar deitada, reta no chão, com a cara, o queixo no chão e com as mãos abertas. Isso é adorar. Quando você vê alguém adorando, adore como você quiser, de pé, sentado, como você quiser. Mas a posição e adorou é alguém deitado. Quando ele deita, o que ele faz? Jesus o levanta. Só que quando Jesus o levanta, aquele homem, o próximo passo é ser apedrejado. Preste atenção. Porque se um leproso não gritar impuro, se o leproso não anunciar a chegada dele, se ele não tiver com roupa rasgada, cabelo sem arrumar, a barba coberta e gritando impuro, ele vai ser apedrejado. Porque o leproso tinha uma lei que dizia para ele o seguinte: você tem que deixar a sua barba presa a um lenço, você tem que deixar seu cabelo crescer, nunca lavar, rasgue as suas roupas e ande no meio das pessoas gritando, tem um leproso aqui, tem um impuro aqui. Do contrário, apedrejavam. Esse leproso adora Jesus, se põe de pé e Jesus abraça o leproso. Quando a multidão se afasta, irmãos, não fica achando que é uma benção não. Quando a multidão se afasta é para pegar pedra. Toda vez que a multidão se afasta é para buscar pedra. Não tem jeito. Para buscar pedra para poder lançar. E apedrejamento é uma das coisas mais terríveis que tem, porque eu jogo pedra no meio de um monte de gente que está jogando. Então eu não sei se foi eu que matei, não sei o que eu fiz, sei que eu joguei pedra também. Então é terrível esse negócio quando todo mundo começa a jogar pedra numa coisa, porque no final você não sabe qual parte você fez daquele momento. Só que no momento que Jesus o vê, vem cá Rafael um pouquinho, no momento que Jesus vê, é só uma metáfora, tá? Eu sou Jesus, você é o leproso. Mas é só uma metáfora, não fica aqui, em pé. Jesus, quando ele deita, quando Jesus o levanta, sabe o que Jesus faz? Jesus o abraça. Jesus o abraça. Pode me abraçar. Jesus o abraça, né? É que ele ficou com medo de me infectar, né? Ele abraça. Agora preste atenção, na tua Bíblia está tocou, mas original, querido, se você já ficou, porque tocar no leproso, Jesus já teria que se purificar 7 dias. E obviamente o povo acharia que ele também é leproso. Então, quando o texto fala tocou, já é muito, mas não é tocou não. Jesus abraça. Só que Jesus o abraça, o que acontece? O povo pegou pedra. Como é que vai acontecer agora? Dá para acertar ele sem acertar Jesus? Como é que Jesus faz? Jesus, quando o abraçou, Jesus está dizendo, se você apedrejar ele, você está apedrejando a mim. Então, entenda uma coisa na tua vida, querido. Toda vez que você expõe a tua humanidade, ai daquele que joga alguma pedra. Porque quando, eu não estou aqui poetizando não, tá irmão? Eu estou falando da palavra. Ai daquele que quando você se humilha, quando você não tem medo da sua humanidade, e Jesus vem e te abraça. Porque aquele que joga pedra em você, ele está acertando Jesus. Ele não está acertando você, ele está acertando Jesus. Na hora que Jesus o abraça, a multidão se afastou para pegar pedra. Eu te garanto, por quê? Porque a lei diz isso. Como que ele aparece no meio da gente e não grita que é um leproso? Como que ele aparece no meio da gente e não se comporta como leproso? Como que ele vem agora aqui e ele está comportando igual todo mundo? Ele está achando o quê? Aí a multidão já pega a pedra. A multidão faz isso ou não faz, irmãos? Igreja não faz, estou falando multidão. Eu sei que você, né? Mas em nome de Jesus, que esse espírito maligno do capeta não entre na tua mente. Porque às vezes nós temos essa lei própria, né? Que a Bíblia chama de trapo de imundícia.
que algumas pessoas, ou fulano, ou ciclano, sei lá quem, aí vai pegar pedra. Quando eles pegaram a pedra, eles olharam a cena. Como é que eu vou acertar ele? Sem acertar Jesus. Fala para o teu irmão assim, não tem jeito. Porque quando alguém se aproxima de Jesus, querido, ele abraça. Agora, tudo que fizer contra essa pessoa, está fazendo contra ele. Então, tome muito cuidado. Porque quando Jesus o abraça, aí ele pergunta, sabe o quê? Aquele leproso falou assim, se quiseres, pode me purificar. Jesus falou, quero. Imediatamente, você imagina depois do abraço? Irmão, que abraço poderoso é esse? Ah, Deus, dá-nos esse abraço nessa igreja. Dá-nos esse abraço nessa igreja, Senhor. Da gente abraçar uma pessoa que está alcoolizada. E quando ela acabar, ontem eu vi um jovem dizendo que ele estava na universidade, totalmente bêbado, usou droga, e alguns jovens evangelizando ele, começaram a orar por ele. Quando ele se levantou, ele estava fora do efeito da bebida, fora do efeito da droga. Hoje ele é um pregador de universidades, ele prega para os universitários. Ele dá um testemunho lá em São Paulo, no estádio. Um jovenzinho, que ele falou que quando os amigos dele começaram a orar por ele, na hora, o efeito passou, o efeito da droga passou. Irmão, Deus vai te dar essa unção, esse abraço, de você abraçar uma pessoa com tanto amor e tanta compaixão, que a lepra vai sair imediatamente só pelo poder do abraço. Obrigado. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Quando ele diz assim, pode purificar-me, por que ele não disse pode curar-me, irmãos? Como ele diz pode purificar-me e não diz pode curar-me? Por quê? Ele estava se referindo à angústia interior, terrível, angústia de ser o quê? Está escrito aqui, amaldiçoado por Deus. Irmãos, todo leproso, ele tinha sobre ele um sentimento, Deus me amaldiçoou. Porque todo mundo falava isso, que lepra era maldição. Então antes dele querer ser curado na pele, antes dele querer ser curado da enfermidade, ele está dizendo, o que mais está me corroendo não é a lepra, é saber que eu sou um ser amaldiçoado, é saber que eu não sou bem recebido, é saber que Deus não está comigo mais. Ele precisava primeiro ser amado, por isso Jesus o abraça, querido. Primeiro Jesus curou a alma dele, depois Jesus curou a lepra dele. Primeiro é o que está dentro de você. Não se esquece disso, irmãos, não mudou nada, a Bíblia continua, o princípio é o mesmo. Não adianta você vir no altar e dizer, Senhor, resolve esse problema, paga essa conta que eu trouxe aqui hoje, que eu cure essa enfermidade, restaure esse problema com aquela pessoa. Irmãos, enquanto você não curar a lepra dentro de você, enquanto você não resolver estar dentro dessas pendências da alma, enquanto você não se arrumar na tua mente, você vai ficar esperando Cristo fazer a obra, mas Ele quer fazer, mas Ele começa primeiro quando você reconhece a sua humanidade. Quem está aí, irmãos? A sua humanidade, dizendo, Deus, olha para mim, olha para a minha necessidade. Olha bem, a questão aqui não é o que todo mundo via. A questão aqui era aquilo que ninguém via. A lepra que todo mundo via, ele queria ser livre, até porque ninguém merece andar subjugado pelas pessoas. Mas o que ele realmente precisava era dizer, Jesus, eu preciso ser curado por dentro, purifica-me. Ele podia chegar num culto e dizer, cura-me, me cura, Jesus. Não, purifica-me. Fale comigo assim, purifica-me. Amado, hoje é essa obra que o Espírito Santo quer fazer conosco. Antes de você pedir para Ele te curar, antes de você pedir sinais externos, antes de você pedir alguma ação divina de Deus sobre uma necessidade que você carrega hoje, pede para Ele te purificar, purificar teu coração, purificar tua mente, e aí você vai descobrir que esse abraço do Senhor virá sobre você. Existem pessoas que buscam Deus como se Ele tivesse que obedecer a eles. Essa perspectiva de fazer sacrifício, de pessoas autoflagelarem, levantar um ídolo, trouxe ao ser humano a expectativa de que Deus é um servo, de que Deus é um empregado. Mas ele chega para Jesus e fala assim, se tu quiseres, pode me curar. Ele não chegou assim, Jesus me cura, não. Porque no coração dele, ele sabia o seguinte, o Senhor pode, mas o Senhor tem que querer. Aí Jesus disse o quê? A palavra linda, eu quero. Irmãos, essa palavra é poderosa. Só que aqui a gente começa a olhar Cristo como se eu pudesse mudar Deus. Irmãos, deixa eu te dar uma notícia que pode atrapalhar, mas vai te ajudar. Você está jejuando, não é para mudar o coração de Deus.
Desculpa a honestidade. Você está jejuando para mudar o seu coração. Ah, apóstolo, nem vou jejuar a partir de agora. Que eu achei que eu estava quase convencendo Deus essa madrugada. Eu fiquei até de madrugada conversando com Ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não muda. Inclusive eu te provei um dia aqui, 400 anos depois, Deus não mudou nem de assunto. Porque Ele continua falando com você, esperando a mesma coisa. O jejum é para eu me mudar. O jejum é para você mudar o seu coração. O jejum é para você se quebrantar. Pode falar amém, você ficou chateado, né? O jejum é para Deus trabalhar em você, te trazer entendimento das coisas, porque Deus já determinou. O jejum é para você reconhecer o que Ele vai fazer. Então por isso, a oração, se quiseres, pois a vontade de Deus, ela tem o quê? Que prevalecer. Então aquele abraço a um impuro revela o que aconteceu na cruz. Quando Cristo na cruz do Calvário abriu os braços, querido, porque pregaram as mãos dele, ele estava fazendo o quê? Abraçando os impuros, os leprosos, os doentes, os endemoniados, os pecadores, ele estava abraçando a gente. Naquele momento ali, ele estava abrindo os braços para abraçar o pecado da humanidade. Então o que Cristo fez com aquele leproso aconteceu logo depois. Então abraço da cura, fala comigo, o abraço da cura, batiza essa igreja com esse abraço. Irmão, batiza mesmo, não é aquele abracinho, tapinha nas costas não, é o abraço da cura, aquele que tem oração, aquele que tem palavra liberada, aquela pessoa que chega para você e que às vezes nem quer te abraçar, está toda, toda torta, mas você vai ali e abraça, o abraço da cura, o abraço de alguém que não se sente superior ao outro, mas dizendo, eu quero entrar nessa batalha com você. Amado, descubra o que aconteceu aqui. Jesus estendendo a mão, tocou-lhe. A palavra aqui traduzida é abraçou-lhe. A palavra é apoderar-se. Em Lucas 5,12 tem a mesma história. Lucas era médico, então ele fala assim, olha, ele dá detalhes. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Você percebe que Lucas, ele coloca que o corpo dele está coberto, porque aqui mostra sobre o último estágio da doença. Lucas mostra que ele está no último estágio da doença. Aqui não tinha mais jeito, é um caso sem esperança, a morte aqui é iminente. Amado, em Israel, assunto de leproso é assunto de alta repulsa. Falar na Bíblia sobre pessoas leprosas, a lepra é a pior enfermidade em sentidos muito claros. A pessoa, primeiro, é conhecida como um morto entre os vivos. Fale comigo, um morto entre os vivos. Então, um leproso, ele está no meio da multidão, ele pode, aliás, ele nem está na multidão, ele está entre o ambiente que pessoas vivas estão, mas ele é um morto, já acabou para ele. Pústulas embranquiçadas corroíam a carne, membro após membro, chegava a atingir, querido, o osso é carcomido. Pensa bem, a carne vai sendo comida, o osso vai sendo comido e a pessoa está viva, ela não morre, ela está toda comida na sua pele, febre alta, insônia, pesadelo, atormento. Talvez você olhe isso aí e fale, eu não estou sendo comido na minha pele, mas na tua alma sim. A lepra aqui, ela é espiritual. A lepra aqui, ela mostra a realidade de muitos, querido, que perdeu a esperança, que está na insônia, que está no sofrimento, que está na ansiedade, você sente seu corpo sendo consumido, e por causa dessa total falta de esperança, o doente, que era o leproso, era igual um cadáver, ele era visto como um morto. Os mestres da lei judaica, eles chamavam assim, figuras no judaísmo considerada como morta, pobre, leproso, cego e um homem sem filho. 4 figuras que o judaísmo chama de morto para eles. Aquele lá está morto. É o quê? O pobre, o leproso, o cego e um homem que não tem filho. Porque não tem geração, morreu. Então o que eles diziam? Esses 4 níveis era alguém que não existe. É alguém que não tem valor. Alguém que a vida acabou. Só que se você traz para o nosso tempo, você vai descobrir, querido, que considera exatamente essa mesma condição de hoje. A pobreza aqui é um estado que muita gente vive na ruína e na miséria, por desobediência e continua diante de Deus assim. Aqui fala também sobre o cego, não só no sentido natural, mas eu digo espiritual, que não vê, não consegue ter a fé que o Senhor espera.
Aqui fala sobre o leproso, que é aquele que carrega sobre si maldições pelas decisões que tomaram. E aqui fala sobre o homem sem filhos, sobre aquele crente que não tem um discípulo, que não tem uma pessoa, que não consolida uma pessoa. O judaísmo chama, na metáfora natural, como essas pessoas mortas. Só que quando você traz isso para o nosso dia a dia, nossa fé cristã, quando alguém consegue passar uma vida inteira cristã, sem gerar filhos espirituais, é a condição que se vê. Agora, a questão é o seguinte: o que era um leproso? Leproso é o seguinte: fujam, porque o leproso chegou. Vamos falar junto? Fujam, o leproso chegou. Irmão, você sabe que tem gente que faz isso hoje. Ó, gente, chegou fulano. Ih, já estou indo, tem um compromisso, tem outro. Por quê? Porque considera aquela pessoa pior do que você. A natureza altamente contagiante. O paciente era isolado da família, excluído do convívio com as pessoas. Não precisa ser leproso na pele para ter essas consequências. Tem muita gente que já perdeu família, não convive com ninguém, era infectado, infeliz. Via de regra, os leprosos viviam em grupos, a certa distância de locais habitados, porque tinha que encontrar um outro leproso, para que eles ficassem juntos, porque leproso não tem medo de leproso. Só que um deles decidiu sair do grupo e veio encontrar-se com Jesus, porque não adianta você ficar arrumando os amigos da tua lepra. Saia desse meio e vai buscar Cristo, e antes de você chegar no meio da multidão para ser igual a todo mundo, busca a presença dele. Porque ele não teve medo de que as pessoas iam falar, ele se expôs para que Cristo pudesse fazer algo sobrenatural na vida dele. Essa doença era chamada tirano de todas as doenças. Alguém carregava essa enfermidade, estava debaixo dessa palavra, dessa maldição. Então a obrigação dele era anunciar que ele era um impuro, que quando alguém se aproximava, porque senão ele seria completamente apedrejado. Veja em Levítico 13, versículo 45, você vai perceber o seguinte, que quando o leproso chegava, dizia assim, ó, a veste do leproso, em quem está a praga, tem que ser o quê? Pode ler, rasgada. E os seus cabelos tem que ser o quê? Desgrenhados. Não pode arrumar o cabelo, você pensa bem. Não podia nem pentear o cabelo, já estava ruim a vida do cara, né? E nem cortar. Que cobrir o bigode, a barba, e gritar assim, imundo! Imundo! Você imagina você sair no domingo de manhã, você vai na feira, imundo! A rua libera todo mundo. Então isso significava que ele tinha que ficar fora da sociedade, fora da sinagoga, fora da igreja, longe da família. Era um dos motivos que podia ter divórcio. A mulher podia pedir divórcio porque o marido era leproso. Era um dos motivos da lei que Moisés nem falava contra. Por quê? Porque ele não podia nem tocar nos filhos. Agora eu estou dando todos esses detalhes para você, por quê? Porque exatamente essa condição que esse leproso estava, ele se aproxima de Jesus. Talvez hoje você fale, apóstolo, eu não levanto nem a mão hoje. Eu não vou nem na frente hoje, porque vão achar que eu estou leproso. Irmão, não é você que está leproso, eu que estou leproso. A humanidade está leprosa. Mas a nossa humanidade, quando nós chegamos para Cristo e diz, Senhor, me ajuda, você vai sair do meio da multidão, sabe por quê? Deixa de ser multidão, que nada acontece na tua vida. Seja alguém que se destaca na multidão. Ah, mas eu quero me destacar com sucesso. Antes do sucesso, Deus quer começar a tocar lá nas áreas difíceis da tua vida para te levantar. Deus tirou Davi do meio da multidão, sim, mas tirou ele no meio de uma condição terrível, porque ele foi rejeitado até pelo pai. Davi era um filho que quando Jessé, o profeta, falou assim, chama os teus filhos, ele chamou. Chamou Davi? Não. Olha bem, ele nem era considerado filho, querido. Alguns estudos dizem que ele era um bastardo. E a verdade é que o profeta falou assim, não tem mais nenhum filho, não. Ele falou, tem um, que fica lá no curral. Olha bem, aí Deus foi lá e pegou aquele do curral e fez ele rei. Sabe por quê, querido? Porque a tua humanidade atrai Deus. Os outros filhos de Jessé, todos bonitões, todos de pé, preparados, Eliabe, todo mundo pronto, vai ser eu, vai ser eu. Deus falou, não quero nenhum de vocês, eu quero aquele que foi rejeitado, porque eu vou fazer dele um rei sobre vocês. Agora Davi só se tornou rei porque ele não negava a sua humanidade.
Ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha medo de confessar seus pecados. Então nessa manhã que você diga, meu Deus, eu quero romper na minha vida, porque o apedrejamento era cruel, porque a pessoa ficava no meio, e pessoas iam lançando pedra, você não sabe nem de onde vem. Quem pedrejou? A multidão, mas quem foi a pessoa? Não lembro. Todo mundo jogou pedra, não sei, fulano estava lá, não sei quem estava. Amado, não esteja no meio da multidão para apedrejar, mas se destaque mesmo na sua humanidade. Era mais do que uma cura. Quando se tratava de um leproso, era uma libertação. Ele era amaldiçoado, querido. Ou pelo menos se sentiam assim, amaldiçoado por Deus. A impureza de um leproso era tão alta, que eu já disse para você, tudo que ele tocava se tornava contaminado. Se tocasse esse vaso de água, ninguém mais bebia água aqui. Se tocasse esse copo, querido, se ele tocasse, tinha que quebrar o copo. Nem sabão lavava. Porque ninguém acreditava mais que ele tocou, pode ser curado, pode ser limpo. E como eu lhe expliquei, se ele entrasse dentro da sua casa, tinha que colocar tudo para fora, lavar tudo, porque ele entrou dentro da sua casa. Sabe por que eu estou te dando essa distinção? Porque Cristo abraçou essa pessoa. Cristo curou essa pessoa. Que talvez alguém olhasse para ele e dissesse, mas ele tem pecado, hein? Só que as pessoas da multidão, preste atenção, não sabia que talvez os maiores pecadores estavam lá dentro. Porque o que mais aquele homem queria ser curado não era o que estava fora. Ele queria ser curado da maldição que estava dentro dele. E no meio daquela multidão, como sempre, uma mulher um dia tocou Jesus, foi curada, ela tinha hemorragia. Um cego um dia foi curado porque revelou quem Jesus era. Sempre a multidão ficou próxima, mas quem foi curado foi o que destacava. E só se destacava quem era humano, quem colocava a sua humanidade, quem colocava a sua transparência, quem não tinha medo de se colocar diante de Deus. Amado, sai da multidão, não tenha medo da sua lepra, e você vai ver o milagre que Cristo vai fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua vida financeira. Recebe aí, meu amado, Deus vai derramar prosperidade sobre você. Então aqui, como sinal de impureza, era a lei dizia que ele tinha que se portar como um leproso. O mais terrível é que a lepra se apresentava como um castigo de Deus. Isso que era terrível. Alguém que estava carregando uma lepra dizia, ele é pecado de difamação. Esse indivíduo falou tanto mal das pessoas que ficou leproso. Era assim que via um leproso. Só que nós sabemos que não é. Só que a pessoa ficava leprosa ali, e as pessoas ainda acusavam dizendo, ele mereceu essa lepra. Aí a multidão se sentia ótima. Aí vem Jesus e quebra tudo. Ele quebra tudo, mas ele não quebra a lei. A maioria dos casos, a doença acabava, claro, com a morte. Só que quando Jesus abraçou aquele leproso, preste atenção, Jesus abraçou o leproso, contraiu a contaminação dele, mas também transmitiu sua saúde. Assim como fez na cruz, como se fez pecado por nós. Coloca essa frase aí, isso. Olha bem, quando Jesus abraçou o leproso, ele contraiu o quê? A contaminação dele. Mas ao mesmo tempo ele transmitiu sua saúde. Ele faz isso onde? Na cruz. 2 Coríntios 5:21. Você quer abrir o texto? Se quer, eu espero. Olha que coisa linda que é esse texto. Quem está recebendo essa palavra essa manhã, querido? Apóstolo, eu quero romper, eu tenho minha luta, minha dificuldade. Calma, não vamos chegar nisso. Mas primeiro, você precisa reconhecer a tua humanidade. 2 Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus, é o único. Ele o fez por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nunca pecou, mas eu pequei. Você pecou. Ele não tem lepra, mas o leproso tinha. Quando ele abraçou, a lepra entrou em Cristo. Só que Cristo que nunca pecou, a lepra não permaneceu. Só que a vida de Cristo entrou nele. E aquele homem foi totalmente curado. Você tem que entender, querido, que Cristo na cruz do Calvário, ele fez o que nós chamamos de transferência. Jesus, ele diz, eu quero, ou quero.
É uma palavra de autoridade, é uma palavra poderosa. É o mesmo instante. Eu já ensinei para você como Deus faz. O modo de Deus é: pensa, fala e age. Está no mesmo nível, está na mesma velocidade, são simultâneos. Quando ele disse quero, nem precisou falar seja curado. Quando Cristo quer, o milagre já acontece. Tem alguém aí ou não? Quando Deus pensa, fala e age na mesma velocidade. Então, quando ele diz, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser, o Senhor pode, quero. Quando Cristo quer, irmãos, Cristo quer. Na palavra de Deus você vai ver o que Ele quer para você. Ele quer você curado, Ele quer você sarado na sua alma, Ele quer sua família restaurada, abençoada, quer seus filhos prósperos, Ele quer você agindo no ministério, Ele quer você com a vida abundante. Quando Ele quer, imediatamente o inferno já foge. Então não digas a ninguém, olha bem a palavra. Jesus falou assim para o leproso, olha, não conta para ninguém, mas fala para o sacerdote. Aliás, não, deixa eu corrigir. Não conta para ninguém, mas mostra para o sacerdote. Amado, tem hora que Deus fala assim, não fala não, mostra. Não fala não, mostra. Porque tem hora que a gente fala demais e não mostra nada. As pessoas estão cansadas de ouvir pessoas com estatísticas, com técnicas, com ideias que não funcionaram nem para eles. Conselheiros que não resolveram nem o seu problema matrimonial, que resolveu o outro. Pessoas que não resolveram nem sua questão financeira, quer resolver a sua. As pessoas estão cansadas de relatórios que não funcionam. Hoje virou uma febre desse Brasil afora. É tanta gente tentando na internet ensinar a fazer alguma coisa, e os crentes estão lá, não lê Bíblia, mas fica lendo essas porcarias o tempo todo. Não lê a palavra e não vê o que tem na palavra, fica lendo esses negócios. Tem alguns bons, tem muitos bons. Os que são bons é porque usa a Bíblia. Os que são bons é porque usa a Bíblia. E alguns deles tem testemunho do que estão falando. Numa grande maioria, não tem testemunho nenhum. O indivíduo está lá tentando beber de uma fonte que é podre. Mas não é meu tema de hoje, não. O que eu quero te dizer, querido, não fale, não mostre. Fala, teu irmão, não fala, não mostra. Não fala, não mostra. Porque quando eu mostro, querido, não tem nada contra, não tem nada que seja contrário a isso. Após, você tem alguma coisa contra os professores que estão ensinando na internet? Irmão, não, porque eu também ensino. O que eu estou dizendo para você é que tenta ver se aquilo que estão falando é verdade. Tenta ver se não foi só uma teoria que ele descobriu no livro, copiou e colou no Google e está falando para você. Mas não é só eles não. Tem pastores, tem liderança, tem pessoas de várias áreas, que você olha ele falando um negócio e fala, ele está só repetindo o que falaram para ele nunca viveu isso. Oi, tem alguém aí? Diga amém, meu amado. Deus quer te dar uma experiência tão poderosa, que vai lhe dar autoridade naquilo que você fala. E aquilo que hoje é a tua vergonha, Deus vai usar como seu testemunho. Porque não é questão de você ter um problema financeiro, um casamento, nada disso. Ao contrário, é vencer essas áreas da sua vida que vai te dar autoridade para falar a verdade sobre Deus. Ele disse, vai lá e mostra. Irmão, sabe por quê? Porque o leproso fala assim, eu estou curado. Alguém acredita? Fala a verdade. Acredita? Não, irmão. Tem que mostrar, aqui ó, não tem mais lepra, mostra para o sacerdote que você está limpinho, não tem mais nada, seu corpo está limpo, porque quando você mostra o que Cristo fez, não tem uma língua, não tem ninguém que vai falar contra aquilo que Ele fez em você. Então ao invés de ficar falando, Ele fala, vai lá e mostra. Só que depois de mostrar, faça. Vai lá e faça. Fazer o quê? Faz o que a lei de Moisés manda. O princípio aqui é, antes de falar, mostre e faça. Depois que você mostrar, depois que você fizer, agora começa a falar. Aí vira o quê? Testemunho. Quem está recebendo a palavra? Fala comigo, o testemunho. Porque aí vira testemunho, querido. Eu amo ouvir testemunho. Qualquer testemunho. De uma pessoa que venceu uma lepra da vida dela. Que venceu uma dificuldade da vida dela, que ela superou uma área da vida dela, mas porque ela mostrou, ela fez e agora ela está contando. Tem gente que tem uma pressa para contar uma coisa sem ter certeza do que aconteceu. É interessante porque aqui fala que existe um princípio. Eu quero que você olhe comigo na palavra de Deus em Levítico capítulo 14, versículo 1 até o versículo 7. Quem está recebendo essa palavra? Sabe por que eu te trago esse entendimento, querido? Por quê? Porque às vezes a gente esquece que tem uma fonte inesgotável, fluindo com um rio de vida, para curar você em todas as áreas da sua vida.
Amado, pega a sua Bíblia e levanta. Pega a sua Bíblia e levanta. Essa Bíblia aqui, ó, e a sua Bíblia, tem resposta para tudo que a humanidade precisa. Tudo. Criação de filho, casamento, finanças, saúde, tudo. Tudo. Sabedoria para o empresário, para um filho, para tudo. Para a política, tudo está aqui. Está tudo ali. Apóstolo, eu não vou ler mais nada. Irmão, leia outras coisas. Mas sempre depois de ler essa palavra. Porque quando você vai nessa palavra, a tua história, pode abaixar, a tua história muda. Eu sinto dizer isso para você, porque tem tanta gente especialista em tanta coisa, mas não tem na Bíblia. Ele não compreende o que Deus diz a esse respeito. Um dia um jovem chegou para Jesus e falou assim: como eu faço para alcançar a vida eterna? Eu devo pregar isso daqui uns dias, porque é uma pergunta que está até hoje ecoando. Como eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala o quê? O que que diz a palavra? O que que diz as Escrituras? Vamos lá, está escrito lá. Porque aí alguém fala, é porque eu acho que a gente nasce uma pulga, depois a gente volta, vira uma barata. Irmão, o que que a Bíblia fala? Para de conversa fiada. O que que eu faço para sair da pobreza, ruína e miséria? O que que a Bíblia fala? Ah, é porque eu li um livro, a pessoa falou que se eu pegar meu dinheiro... Irmão, vai na Bíblia. Ô igreja, meu filho está longe de Deus, está longe... O que que a Bíblia fala sobre o teu filho? Vai na palavra. É que eu acho que a política agora é sobre gênero, não sei o quê. O que que a Bíblia fala sobre isso? Vai na Bíblia, irmão. A Bíblia responde tudo. E a gente vive em torno dela sofrendo as consequências da ignorância da palavra. Mas em nome de Jesus, que daqui até a ponta, e pessoas que estão me ouvindo, que Deus faça dessa igreja uma igreja apaixonada pela palavra, que busca a palavra, crê que está nela. Agora olha o que a Bíblia fala. Levítico capítulo 14, versículo 1 a 7. Abre lá comigo. O que que acontece com esse leproso depois de curado? Jesus podia dizer, meu amigo, está livre, acabou. Mas Jesus, irmão, mesmo Jesus, ele cumpre o que está na lei. Olha o que está dizendo aqui. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas o quê? Aves, vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o sopo e molhará no sangue da ave que foi imolada, aquela que morreu, sobre águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Irmãos, estou te sentindo nada, apóstolo, não entendi nada. Eu já te explico. Olha para mim. Jesus curou o leproso. Quem viu isso na Bíblia, diga amém. Amém, igreja? Curou? Logo após a cura, o que que Jesus falou? Vai e... Para que que Jesus mandou ele no sacerdote? Se os sacerdotes estavam longe de Deus, etc. Era uma coisa, estrutura toda falida. Mas Jesus o quê? Ele precisava mostrar para aqueles sacerdotes que mesmo ele sendo Cristo e sacerdote, porque ele é o sacerdote, podia dizer, você está limpo. Mas ele falou, vai lá e mostre para os sacerdotes. Porque quando ele chegasse nos sacerdotes, o sacerdote ia tirar ele para fora da cidade. Ele está limpo já, tá? Não tem lepra nenhuma mais não. Ia dizer assim, deixa eu examinar você. Examina o corpo inteiro, examina tudo. Aí o sacerdote conclui que o leproso não é mais leproso. Aí falou, agora você vai lá pegar 2 pombas. 2 pássaros, normalmente era pomba. Você vai pegar 2 pombas. A primeira pomba, faz conta, isso aqui é minha pomba, ó. Não precisava responder dessa maneira. Olha, lá em casa, eu estava com a apóstola, tentando fazer origami. Sabe o que é origami? Eu queria dar um show aqui, mas eu não ia dar show. Porque nós ficamos 1 hora, nós dois, no YouTube, colocamos lá como faz origami, fazer uma pomba com uma folha de 20 por 20. Ainda bem que você não está lá para rir da cara da gente. A gente dobrava, Fábio. Dobrava, fazia igualzinho. No final, quando a gente ia puxar o negócio,
Aquilo podia ser um mosquito, podia ser um grilo, podia ser... Eu não ia conseguir, eu queria dar um show. Então, desculpa, porque eu não sou bom em origami. Então, aqui são minhas 2 pombas, amém? Pode ser assim ou não? Minhas 2 pombas. Então, o que acontece? Quando o Jesus falou, vai e mostra ao sacerdote, o sacerdote examinou, falou, você está puro, está limpo. Ele então vai lá, compra 2 pombas. Irmãos, deixa eu escandalizar você aqui. Até de um leproso, Deus pediu oferta. Um indivíduo que mora longe da sociedade, que vive de esmola, que come comida que os outros dão. Ele tinha que ir lá comprar 2 pombas. Eu estou falando isso porque eu já vi gente dizer assim, eu não dou oferta porque eu não tenho. Desculpa, tá? Desculpa. Até de um paralítico, Jesus esperava alguma posição. E de um leproso também. Aí o leproso podia dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar 2 pombas. Ué, mas você quer ou não quer que eu reconheça que o sacerdote era o único que podia dizer para o leproso? Levar um documento assinado por ele, documento. E ele dizia, olha aqui, olha, o sacerdote me liberou, estou curado. Eu posso ir para minha casa, posso ir no culto, eu posso fazer o que eu quiser, porque o sacerdote já disse que eu estou curado. Aí alguém dizia assim, você não era aquele leproso? Pegava o documento aqui, ó. Não mais, sou ex-leproso. Eu fui tocado pelo próprio Cristo, Ele tocou a minha vida, Ele salvou a minha vida. Aí ele pegava 2 pombas. Quando ele chegava o sacerdote com as 2 pombas, o sacerdote pegava uma pomba, um isopo. O isopo é um pincel feito com coisa da natureza. Aí ele pegava uma pomba, deixava a outra lá viva. Cortava a pomba, sangrava. Pegava aquele sangue com o isopo, com aquele pincel, e passava sobre a outra pomba. Passava sobre ela. Deixava ela toda encharcada. Se a pomba tivesse qualquer tipo de consciência, ela devia ficar assim, o que está acontecendo que eu não estou entendendo? O que está acontecendo? Que estão me dando um banho de sangue. Aí aquela pomba ficava branca, vermelha. Quando essa pomba morta aqui, que sangrou, passou pelo sacrifício, essa pomba aqui recebeu sangue. Aí, o sacrifício dessa pomba garantia a liberdade dessa. Uma das 2 tem que morrer. E essa aqui agora era solta para voar, com a marca do sangue sobre as penas dela. Porque ela agora ganhou a liberdade dela, porque alguém morreu para que ela fosse livre. O que você tem que entender com isso, acho que já entendeu, né? Então, naquele momento, o leproso recebia o atestado de que alguém teve que pagar um preço para que ele pudesse ser liberto. Amado, eu creio que quando você vê isso, Cristo é fantástico. Aí você diz, por que Jesus mandou o leproso cumprir lei? Porque na lei também tem princípios, e na lei tem revelação. Aquele leproso saiu dali entendendo tudo. Foi ele que me abraçou. Ele levou sobre ele a minha lepra. Ele levou sobre ele tudo que tinha. E a minha liberdade, quem pagou o preço foi ele. Hoje eu posso voar porque ele um dia morreu por mim. Hoje eu posso ser livre porque ele um dia pagou um preço. E aquele homem no 8º dia vinha e trazia o próximo sacrifício, que eu não vou entrar nele agora, mas com o mesmo propósito. Só que agora era um animal maior, para poder dar a ele a liberdade total. O que você está entendendo com isso? Entendendo que a lei, apóstolo, era estranha? Sim, mas era a lei. Era o que apontava para Cristo, o que justificava o pecado. Então aqui eu mostro para você o quê? Assim Cristo, Ele é essa pomba aqui, que sangrou e sujou você de sangue. Para que quando o diabo olha para você, toda vez que ele vem contra você, ele vê a marca do sangue sobre a tua vida. E ele não pode segurar você. Você está entendendo, meu amado? Você é essa pomba voando. Que Deus dê a você a liberdade, que ela não custou nada para você, ela custou para outro. Outro pagou o preço por causa de você. Por isso, nessa manhã, eu quero orar por você. Porque talvez você ainda está aceitando a lepra da tua alma como uma maldição, e não é. Deus já limpou você. Deus já purificou você. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você hoje está livre, não tenha medo de nada, porque Cristo já pagou o preço pela tua vida. O teu passado foi limpo. Não importa o que a multidão pense, não importa o que as pessoas pensem, não importa mesmo. Importa é que Cristo te abraçou, e quem jogar pedra em você vai acertar Cristo, porque Ele te abraçou e te protegeu, te curou, te restaurou e disse, pode ir livre, porque eu fico com a tua dor, eu fico com a tua lepra e você vai com a minha saúde. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus.
Dá aleluia, igreja do avivamento. Feche os teus olhos nesse instante, querido. Eu creio que eu e você só tem uma coisa a fazer diante dessa palavra. Eu quero orar por 2 níveis. Por isso permaneça nesses 2 níveis. O primeiro nível, querido, eu quero orar por aqueles que estão com a sua vida emocional, que está vivendo hoje como se numa lepra, que talvez você se afasta, talvez você pense o que vão pensar, mas em nome de Jesus, a sua humanidade tira você da multidão. A tua humanidade aproxima você de Cristo. O que importa é aproximar-se dEle. Chega de ficar no meio da multidão, cheio de lepra, cheio de coisas, cheio de luta, cheio de depressão, cheio de angústia, mas no meio da multidão, esperando Cristo te encontrar. Ele vai te encontrar o dia que você reconhecer a tua humanidade. Se você está nessa condição, e você precisa que eu ore por você, eu não sou Cristo, mas eu sou sacerdote. E eu quero dizer para você uma coisa: se eu examinar você, eu não tenho nada mais para encontrar. Porque Cristo veio para salvar e restaurar aquele que precisa. Se você hoje quer entregar a vida a Jesus, se você hoje quer voltar para Jesus, se você quer se consagrar a Jesus, não importa, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você está hoje dizendo: Jesus, eu quero consagrar a minha vida, vem, sai do teu lugar. Jesus, eu quero hoje me livrar, sai do teu lugar, vem aqui no altar. Porque hoje, talvez esse apelo seja tão forte, mas ele é para dizer para você: apresente a tua humanidade, que eu te apresento Cristo. Você que hoje sente uma necessidade na tua vida de ser sarado completamente, porque você quer ser curado, quer ser devolvido ao seu propósito com Deus, sai do teu lugar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Porque no meio da multidão não tem milagre. O milagre acontece quando a gente sai da multidão. A tua humanidade, querido, é tua. Mas a sua entrega, ela define o teu futuro. Sai do teu lugar. Eu me junto a você aqui hoje. Porque não tem como examinar a própria vida e não encontrar uma lepra. Só não encontra, meu amado, quando a gente vive envolvido pela religiosidade. E diga a Deus assim: hoje eu preciso, eu necessito. No meio de vocês tem gente que eu também quero orar por salvação. Mas antes de orar por salvação, eu quero orar por você, para que você nessa manhã diga: Deus, eu preciso. Eu não posso voltar para minha casa igual multidão. Eu preciso voltar para minha casa distinto da multidão. Eu preciso voltar para minha casa longe. Porque às vezes, querida, essa lepra está corroendo a tua pele, carcomida os seus ossos. Essa lepra está desfigurando a tua face, está roubando sua alegria. Essa lepra está te afastando das pessoas. Só que hoje você descobriu que na verdade você não é o único, que nós por natureza estamos leprosos, mas que a nossa humanidade nos aproxima dele. E quando ele te abraça, ai daquele que te apedreja, ai daquele que te julga, ai daquele que tenta tocar você, ai daquele que tenta afastar você. Porque quando ele te abraça, ele está dizendo: olha, eu agora que justifico essa pessoa. Uma pomba era sangrada para outra voar. Sabe quem é você? A que voou. Porque Cristo, Ele pagou um alto preço pela tua vida. Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, com muito temor no meu coração, Pai, eu me aproximo da tua presença agora, como aquele leproso que se aproximou de ti. Ah, Deus, eu peço ao Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode purificar a minha alma por dentro. Purifica-me, Senhor, na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu me ponho como sacerdote sobre os teus filhos, porque o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário.
E agora eu declaro a esses que se apresentam diante de Ti, seja qual for o nível da sua lepra, seja qual for o nível que está afastando-os da família, que estão os afastando do Teu propósito. Ó Deus, que essa manhã, esse altar seja um lugar, ó Deus, de cura, de pureza, de purificação, de restauração, meu Deus, de famílias, de vidas. Eu oro agora, eu sinto no meu espírito de orar por saúde, aqueles que estão doentes no físico, porque precisa, Deus, de ser tocado. Eu oro especificamente por doença no sangue, tem alguns aqui com doença no sangue. Eu declaro agora, purifica o sangue, meu Pai. Toca agora com o Teu sangue, porque na cruz do Calvário o Senhor levou essa enfermidade sobre si. Meu Deus, eu oro agora, meu Deus, atinja os Teus filhos com o poder da Tua palavra. Nós assumimos a posição daquela pomba que voou, porque não foi por causa de nós, foi por causa da Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Ah, Deus, eu quero abençoar os Teus filhos, Senhor. Que saiamos daqui hoje não só com a consciência limpa, mas com a alma lavada. Alma lavada, Senhor. Alma lavada, Senhor. Aqui não é um lugar de julgamentos, esse lugar é um lugar de libertação, é um lugar de aproximação. Nós queremos agradecer hoje e louvar o Teu nome, livres, completamente livres, Senhor. Por isso eu os abençoo. Em nome de Jesus, continue como você está, querido. Eu quero perguntar assim, ore comigo todo mundo, quem está na frente e quem está atrás. Porque no meio de vocês, que estão aqui no altar, ou mesmo no meio da igreja, tem pessoas que hoje vão entregar a sua vida a Jesus. Fale comigo, Senhor Jesus, eu ouvi essa palavra, eu quero ela sobre a minha vida. Fala mais alto, igreja, eu quero essa palavra sobre a minha vida, porque o Senhor me livrou de toda lepra. Na cruz do Calvário, o Senhor levou a minha dor, levou a minha lepra, levou os meus pecados. Por isso eu declaro que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. A Ti eu entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Continue onde está, porque tem gente que veio à frente, mas quem está lá atrás ou aqui na frente, que fez essa oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, acene para mim para que eu possa ver. Tem alguém aqui na frente, alguém lá atrás, que eu queria que viesse, ficasse aqui, ó, nessa parte do meio aqui. Você que hoje está entregando a sua vida a Jesus, por quê? Porque Cristo é aquele que se entregou para que você fosse livre. O sangue derramado foi dele. Quem está ouvindo, igreja, diga amém, igreja. Se ponha de pé toda a igreja. Tem alguém que nesse momento quer entregar sua vida a Jesus? Vem aqui, eu quero te conhecer. Vem aqui que eu quero te conhecer. Ah, mas alguém, está vindo alguém lá? Se tem alguém vindo, sabe o que eu quero dizer para você? A obra de Cristo não é só curar a tua lepra, mas é te tirar do império das trevas, arrancar você dos propósitos que Satanás tem contra você. Se tem alguém, eu quero conhecer. Pode vir aqui, pode vir aqui. Os outros podem ir voltando para o lugar. Pode vir aqui. Tem mais alguém? Talvez você hoje está dizendo, eu quero Jesus. Se você já estava aqui na frente, permaneça. Porque talvez você veio por uma oração, mas você quer entregar a sua vida para Jesus. E os outros podem voltar. Igreja, quem está recebendo essa palavra? Igreja, quem está recebendo essa palavra? Jesus curou a tua lepra, amém? Por que a tua lepra? Porque Ele levou sobre Ele. Ele te abraçou. Ah, querido, não tenha medo da sua humanidade. Não tenha medo do teu passado. Porque é a tua humanidade que aproxima você dEle. Talvez a sua dor, o que te afasta das pessoas lá fora, é o que te aproxima de Deus aqui dentro. Tem mais alguém que nos visita hoje? Que festa tem no céu, igreja? Aquela primeira oração eu sei que Deus fez, mas essa aqui eu sei que Deus está fazendo é festa lá. Porque eu sei que quando alguém diz eu quero Jesus, o sangue do Cordeiro hoje está sobre a vida deles. Amado, quando o inferno vem, vai ver a marca do Senhor e nada vai atingir a vida deles em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los, mas depois que eu abençoá-los, eu quero que você se lembre só de uma coisa que essa palavra ensinou para a gente hoje. Jesus falou assim, não conta para ninguém. Jesus tinha vergonha? Não. É porque ele não queria a glória daquele jeito, e nem expor o ministério dele. Mas mostre para o sacerdote, e faça o que a lei manda. Olha bem, não conte, mostra
e faça. Então entenda que você hoje, por mais que você veja ou não veja, a frente não importa, nós hoje temos a plena consciência que nós somos aquele leproso. Porque Cristo arrancou a gente daquela condição. Sim ou não, igreja? Algum nível que estava sobre aquele corpo tem a ver comigo e você. Agora não saia daqui hoje sem fazer o que Jesus ensinou. Vai, mostra e faça. Ah, mas como que o leproso vai conseguir comprar 2 pombas? Não, desculpa, não sei. Só sei que ele tinha que fazer isso. Porque ele precisava apresentar a oferta. A oferta, querida, é para dizer: lepra, nunca mais volte. Curado ele já foi, mas você quer continuar curado? Apresente a oferta. Aí você fala assim: apóstolo, mas está em qual Bíblia isso? Na sua e na minha. Você leu comigo. Só que a gente lê a palavra e quer fugir dos princípios. Eu quero orar por eles, mas você vai nesse ato com Deus. Quem mais hoje quer entregar sua vida para Jesus? Porque vocês que estão aqui no altar, olha para mim. Pode olhar, pode olhar. Eu só não vou ir abraçar vocês porque já tem gente abraçando vocês. Mas olha uma coisa, a coisa mais linda que está acontecendo é essa atitude de vocês hoje. Todos nós já fizemos isso. Todos nós. Porque Deus começa uma nova história na vida de vocês hoje. O que eu disse aqui é o que Jesus fez por vocês. Ele sangrou na cruz para que você fosse livre. Não vale a pena continuar preso, presa. Não vale a pena. Porque Jesus já pagou o preço. Ninguém fez isso por vocês, foi Ele. Foi Ele que fez. Por isso hoje, quando vocês vêm ao altar, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. E Deus começa uma nova história. Quem está do teu lado vai ajudar muito vocês. Dê a eles o teu nome, dê a eles o que puder, porque nós queremos que vocês façam parte da nossa história. Porque está aqui a tua família. E eu queria apresentar, eu sou o apóstolo Joel. E essa é a tua família. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.